Somos nós, então. Vamos lá, ó. Comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Falando primeiro do tempo. Na tela, minha bela e querida Patos de Minas. Aí céu parcialmente nublado, mas o tempo está prevendo chuva, viu, aqui para nossa região. Pancadas isoladas aqui na nossa região. 26 graus agora, a máxima 28, a umidade relativa do ar nesse momento girando em torno de 64%. João Pinheiro e Lagoa Formosa com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. E aqui através do nosso WhatsApp, você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário, você pode participar, inclusive no quadro Você é o Repórter. Você manda a sua mensagem, você grava a sua reclamação, a sua reivindicação, grava com o telefone deitado, certo? Você coloca, fala de onde você, quem é que está falando, fala o seu nome, fala de onde você está falando, você grava o problema, mostra o problema, manda aqui pra gente. A gente vai correr atrás para solucionar, falar com a autoridade competente e praticar aqui o nosso jornalismo de resultado. E para quem participa durante toda a semana, sexta-feira, amanhã, tem sorteio, uma cesta recheada com produtos Copatos, um café senil e o ingresso para o baile de máscaras. E amanhã tem música aqui no nosso programa, hein? Pedro Neto e Alan estarão cantando aqui no nosso programa. Tá com um ano que eles estiveram aqui, estão voltando aqui no nosso programa. Confira agora os destaques do programa desta quinta-feira com a dona Yandra na tela. Fake news sobre ataque em escola provoca pânico em São Gotardo. Trabalhador morre após soterramento em obra de loteamento. Motociclista fica ferido em acidente com carreta na BR-352 em Patos de Minas. Após reclamação no quadro Você é o Repórter, mulher agradece limpeza no Quebec. Esgoto a céu aberto em Varjão de Minas é discutido durante sessão da Câmara. E no quadro Nosso Consultório vamos falar sobre cirurgia do pescoço com o Dr. Roberto Sávio. E ao vivo aqui eu vou receber o delegado Dr. Luiz Mauro Sampaio. Ele vem falar sobre a conclusão do inquérito que apurou a morte do Bruno Ferraz Rocha. O crime aconteceu em janeiro deste ano e uma pessoa já está presa em função das investigações, em função desse inquérito. Dona Yandra, chega aí. Coloca a dona Yandra aí para falar conosco aí, porque ela traz notícia importante aí em relação à Copasa. Boa tarde para você, Yandra. Boa tarde, Gui. Boa tarde para o pessoal de casa. É isso mesmo, a gente começa com as informações do site patosjá.com.br, que é o site aqui da MTV, tem todas as notícias lá de Patos de Minas e da região. E nessa primeira notícia, Gui, a Prefeitura de Patos de Minas publicou ontem aí a informação de que já recebeu solicitações de 6 empresas aqui da região, do estado, para o porte internacional para elaborar propostas de termos da referência e modelagem da nova concessão ou parceria público-privada, dos serviços de abastecimento de água e de coleta também, tratamento e disposição final do esgoto do município. Conforme a Prefeitura aqui de Patos de Minas e o processo para a troca da empresa que oferece os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Patos de Minas começou oficialmente há 9 meses, quando após entendimentos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e da Agência Reguladora de Saneamento e Esgoto, a Comissão Municipal reiterou a nulidade do contrato entre a Copasa e o município. Então, tudo isso você confere no site patosjá.com.br.
que está aí na tela e trata aqui sobre essa situação que a gente vem vivendo há anos aí em relação à Copasa. Inclusive, recentemente o prefeito de Patos de Minas publicou um vídeo nas redes sociais criticando uma mudança aí feita recentemente pelo presidente da República que atrapalharia aí essa situação do contrato que poderia deixar de ser considerado nulo com a Copasa, mas a gente segue acompanhando esses capítulos, Gui. Olha, eu quero até discutir esse assunto. Depois nós vamos chamar gente que tem expertise para falar a respeito disso. Vamos ouvir também o prefeito, né? Para saber do que ele pensa, do que ele está pensando em fazer. Mas eu já sou completamente descrente para solucionar esse problema da Copasa em Patos de Minas. Acho que a solução para a Copasa, eu tenho falado sempre isso aqui, eu acho que a solução não é nem buscar uma empresa fora para buscar outras empresas prestadoras de serviço para fazer o que a Copasa faz. Eu acho que o município tem que abraçar isso aí. Todos os municípios que têm o seu tratamento de água e esgoto, isso é lucrativo, porque, sabe, é imperativo, a pessoa não fica sem água, não fica sem o tratamento de esgoto, isso não tem jeito. De quem tem é só fazer a conta de quantas casas tem, qual é o custo médio e fazer o balanço do investimento contra o faturamento. Né? Então, não tem. Eu já conversei muito com gente que entende do assunto, gente que esteve à frente de grandes departamentos de água e esgoto no estado de Minas Gerais. E em locais que, inclusive, esse tipo de prestação de serviço, Ayandra, é muito mais barato do que aqui em Patos, e eu dou o exemplo, claro, aqui de Uberlândia. O tratamento de esgoto, de água e esgoto em Uberlândia, a distribuição disso, é muito mais barato do que em Patos de Minas. Gui, mas lá, sabe, lá é Uberlândia, tem 800 mil pessoas, 1 milhão de pessoas lá em Uberlândia. Beleza, vamos fazer isso proporcional. O orçamento lá também é 30 bi. Né? Aqui nós estamos lá ainda nos milhões. Então, é preciso que a gente entenda isso e seja matemático, né? Porque Uberlândia tem toda essa arrecadação. Verdade. Lá, arrecadação de muitos que pagam muito menos do que a gente... Quando eu falo muito menos, é 1/3, viu? Do que a gente paga aqui. Mais ou menos em média. E lá tem uma estrutura que é um negócio de fazer inveja no Brasil inteiro. Buscam aqui, água, fizeram uma adutora lá para buscar uma água lá na represa lá de Capim Branco. Então, sabe, eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar isso, que seria lucrativo para o município prestar esse serviço. Eu acho que só a única justificativa é que nós temos medo de assumir esse compromisso aí com a população. Aqui, Sim, além de pagarmos caro, ainda recebemos aí denúncias diariamente de falta de tratamento, descarte irregular de esgoto no Rio Paranaíba e outros córregos. Sim. Gui, tocando em frente aqui, essa semana, né, nós noticiamos aí casos difíceis de engolir aí, de um homem que teria abusado de 3 enteadas, além da própria filha, engravidado 2 das enteadas. Noticiamos aqui um homem que tinha um relacionamento com a mulher e teria beijado e passado a mão na parte íntima da filha da mulher, que tem apenas 11 anos, e tem mais 2 casos da região agora. Antes de você falar, esse aí lá de Araguari, que foi preso lá em Uberlândia, ele só foi preso porque agrediu a família. Viu? Isso só estourou esse caso. Se ele tivesse sequestrou uma criança também, né? Um dos filhos que ele teve com a enteada, ele sequestrou um menino de 3 anos. Fez um pampeiro danado lá, e por isso é que todo esse caso veio à tona. Depois de quantos anos? De muitos anos. Dele tem, inclusive, filho com as enteadas dele. É um negócio assim, absurdo esse negócio, tá? Mas, conta os novos aí. Tem mais na região. Aqui em Araxá, um
pai é suspeito de ter abusado sexualmente de um bebê, Gui. A informação é de que ele e a mulher foram presos nessa semana em Araxá, depois de uma médica da Santa Casa daquela cidade constatar que a filha do casal de apenas 2 anos, Gui, tinha lesões na vagina. Segundo a Polícia Militar, o Conselho Tutelar acionou, então, a polícia devido a essa suspeita. No hospital, os policiais apuraram que o pai da menina era o principal suspeito do crime. O homem foi preso horas depois na zona rural, enquanto planejava a sua fuga. E aí a mãe da menina estava acompanhando a bebê lá no hospital, em conversa com os militares. Ela defendeu o marido e entrou em contradição e acabou também sendo presa. O casal foi levado para a delegacia, o Conselho Tutelar agora acompanha o fato, o celular da mãe foi apreendido e a criança ficou sob os cuidados aí de um parente. Situação muito difícil, né? Porque o próprio pai abusar de uma bebê de 2 anos e a mãe dessa criança defender o marido, são situações assim, Gui, que estão difíceis de serem noticiadas, difíceis de serem digeridas. E tem mais, viu? Lá na cidade de Uberaba, na zona rural, no local conhecido como Capelinha do Barreiro, uma mulher que é deficiente auditiva, que alega ter sido estuprada pelo padrasto e por mais 2 homens. A informação é de que, por ela ter deficiência auditiva, ela não conseguiu pedir socorro. Esses 3 teriam agredido ela, amarrado ela, e aí os 3 teriam cometido estupro contra ela, né? E aí, depois que eles foram embora, ela conseguiu pedir socorro e as vizinhas que levaram ela até a unidade de saúde, a polícia militar foi acionada, e aí, da forma dela se comunicar, porque ela não fala língua de sinais, ela tem um jeito próprio de se comunicar aí com as pessoas que trabalham no posto de saúde, também com a própria família, ela narrou ali tudo o que teria acontecido, e aí o padrasto dela foi preso, Gui, na zona rural, numa fazenda na comunidade, e ele negou ter cometido o fato, mas depois, em seguida, ficou em silêncio e os outros suspeitos estão foragidos. Gui, daqui a pouco eu volto para falar com você sobre a situação nas escolas, as ondas aí de terror e pânico que tem acontecido. Outra coisa também, né, que deixa a gente cabulado, como é que... Nós estamos vivendo um momento muito perigoso, sabe? Um momento que os nervos estão à flor da pele e muita gente irresponsável com um instrumento na mão extremamente perigoso, que é a comunicação, que é a rede social. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Mas em relação a esses 2 casos aí, eu fico aqui imaginando, você estava contando a história aí desse rapaz com o pai e a mãe com a criança de apenas 2 anos, o pai estuprando a criança de apenas 2 anos de idade, esse do padrasto que estuprou essa deficiente auditiva lá no município de Uberaba. Eu fico pensando o seguinte, não sei por que as coisas não acontecem no Brasil como acontece no resto do mar. Penalizar não é o caso. Nós fazer eu estou vendo esse negócio de política pública em relação a isso, deve ter no mínimo uns 40 anos, ou mais. Eu estou ouvindo essa situação e ninguém resolve esse assunto. E gente, e criança, e mulher, e deficiente, sendo estuprada, sendo abusada, passando por cima de tudo isso aí, ou por tudo isso aí. Por que não aumenta a pena? Sabe, se for praticado pelo pai, se for um estupro que é praticado pelo pai, pelo padrasto, por gente da família, por irmão, por coisa, sabe, só coloca um item lá, 20 anos a mais de pena. O complicado, Gui, é que a maioria absoluta desses fatos aí que você disse acontecem dentro de casa, principalmente quando se trata de crianças. E é o pior crime, porque a criança confia em quem? No pai. Os parentes, vai lá e estupra. As pessoas próximas. Sabe? Confia na mãe. A mãe vai lá e acoberta um negócio desse. Confia em quem? Confia no padrasto, na madrasta. Não tem quando jeito. A mãe ainda não joga a responsabilidade para a criança, né? Que a gente já noticiou fatos aqui de que crianças de 5 anos eram responsabilizadas aí pelas mães por atrair, por seduzir o pai, o namorado, coisa que não dá para digerir realmente. Muito bem, dona Eda, você volta já aqui porque eu tenho um recado da Óticas Diniz. Põe aí na tela, pode rodar.
Vida de cachorro não é fácil não, meu amigo. Sabia que eu vejo quase tudo cinza? E que só enxergo com nitidez coisas bem pertinho? Mas você, humano, que tem essa visão privilegiada, tem que cuidar bem dela. Quer um conselho? Please, passa na Diniz. Começou a promoção Cashpet das Óticas Diniz. Poste seu bichinho com a hashtag Cashpet. Marque a gente e ganhe 20% de cashback para a próxima compra. Tô aguardando você na Diniz, hein? Muito bem, a Laísa Santos aqui comigo para falar de boas promoções. Estive lá na Óticas Diniz essa semana, o pessoal estava lá atendendo, as meninas atendendo tecnicamente, muito bem equipado, muito bem aparelhada. Chegou lá, tirou, vai conferir o óculos, tem equipamento para aquilo, vai fazer o óculos, tem aquele negócio para ver direitinho, para fazer, não é? Medir o olho da pessoa. Não é feito assim a toque de caixa. Lá na Ótica Diniz é feito tudo tecnicamente. É isso? Sim. E ainda a Laísa trazendo novidades aí. Diz aí, Laísa. Boa tarde, pessoal de casa. Trouxe algumas novidades para vocês, né? Alguns modelinhos de óculos bem diferenciados que a gente tem lá, né? Sucesso de vendas lá na loja é esse estilo aqui, ó, modelinho clip-on. Ele é um óculos 2 em 1. Você faz a lente de grau normalmente na sua armação, né? Aí ele vem com a opção de quê? Vai sair no sol? O que você vai fazer? Encaixa a lente de sol. Ele fica um 2 em 1. E tem a outra opção que é o seguinte, ele ainda vem com essa outra lente amarela. Ela é para direção noturna, que vai reduzir, suavizar toda aquela quantidade de farol que você recebe, trazendo mais conforto para você. Tá? Então aqui esse modelinho clip-on o pessoal tem procurado muito e corre lá porque chegaram algumas opções para vocês, tá? Para vocês estarem conferindo e já garantido seu modelinho clip-on. Trouxe também esse outro modelinho aqui, ó. Esse é uma armação da Emporio Armani e ele vem com a opção de troca de haste, tá? Então aqui, ó, às vezes a pessoa tá, eu quero um modelo diferente, quero inovar. Você retira a haste e ele vem com essa outra coloração aqui para você tá colocando, ó. E é bem fácil a troca. Vocês viram que eu fiz a troca aqui agora no ar, né? Ó, ele vem com essa haste no vermelho e com a opção dela no preto, tá? Então são alguns modelinhos que a gente tem disponível lá também. Outra coisa, o pessoal tem perguntado muito, Laísa, como que faz a limpeza correta dos óculos? Né? A gente sempre explica lá na loja certinho. E hoje eu trouxe uma coisa aqui para vocês que acabou de chegar, que é o Lens Wipes. Essa aqui é uma opção que vem com 30 unidades de lenços, tá? Ele é um lencinho umedecido e vem com a composição específica de álcool isopropílico que é própria para óculos, tá? Porque você não pode passar qualquer produto no seu óculos, nenhum outro tipo de álcool. E é bem fácil de ser usado. Eu até trouxe aqui para demonstrar para vocês, ó. Ele vem, aí ó. Vamos ver. Ele vem no sachêzinho, tá? No meu, porque eu vou te falar uma coisa. Você já pega aqui. Esse negocinho é muito bom. É muito bom. Aí ele já vem assim, ó. Você já sabe faz mexer com óculos? Por favor. Aí aqui aí vem o lencinho, ó. Assim. E você já vai fazer o quê? A limpeza da sua lente, da armação. Não é? Dentro de 10 segundos aí, você já pode aguardar que ele seca. Tá? Ela disse que eu aproveitei para garantir a limpeza. Não, eu passo lá na Ótica Diniz. Para ir fazer, né? Coloca, sabe, ajusta, faz os ajustes e tal. Se tiver empenado, aí, ó, só esperar secar um pouquinho. E isso lá, a gente não paga absolutamente nada. Não é isso? Com o mesmo lencinho, vocês podem pegar e fazer a limpeza da tela do telefone, do notebook, tá? Então, aí, assim, que maravilha, ó. Ficou bom? Oh. Isso aqui é uma opção boa para vocês carregarem o quê? No carro, deixar na sala de vocês, no escritório, alguma coisa assim. Tá num lugar que não consegue fazer a limpeza adequada, vocês podem usar o Lens Wipes. Apenas R$30. E o pessoal, essa caixinha, cada um tá saindo R$1 aí. Já corre lá na loja para garantir que a hora que chega, acaba assim, ó. Tem abraço hoje, né? Abraço hoje especial para a dona Sebastiana Dionísia Landim, é do bairro Alto Lobo, lá de Guimarães. Veio lá de Guimarães para estar
fazendo seu óculos lá nas óticas Diniz. Muito obrigada, tá? Um abraço aí para o pessoal lá em Guimarães, né? Obrigado, Laísa. Eu que agradeço. Um abraço para você. Até mais. Um homem de 41 anos morreu soterrado ontem à tarde. Ele trabalhava na construção de um loteamento próximo ao campus do IFTM, aqui em Patos de Minas. E ali, naquele local ali, o que o pessoal fez um... Eu até quero... A gente quer mostrar isso lá uma hora, viu, Ayandra? Vamos mandar lá para a gente mostrar o trabalho de terraplanagem que já foi feito ali naquele local, porque ali é uma colina, né? E nessa colina, eu estou falando que eu conheço, porque eu já fui lá no Clube do Tiro, já fui lá visitar o Clube do Tiro, e é lá atrás... desse local, mas uma movimentação de terra ali, um negócio absurdo, um negócio que a gente não vê aqui em Patos de Minas. E num desses casos aí aconteceu esse acidente de trabalho ontem, e a história está aqui para você. Põe na tela. Marcelo Barbosa dos Santos, de 41 anos, trabalhava na construção do loteamento do que virá a ser o bairro Jardim Dona Antônia, em Patos de Minas. O local é próximo ao campus do IFTM. Ele estava junto com outros trabalhadores em uma valeta do loteamento, onde está sendo construída uma rede pluvial. Havia um caminhão de concreto próximo que, após a terra ceder, teria caído dentro da valeta e ficado sobre Marcelo. Os outros trabalhadores conseguiram sair. Existiam os trabalhadores que estavam trabalhando dentro da valeta, concretando a valeta, e o caminhão, a betoneira, estava num plano acima, entregando o concreto. Em determinado momento, o terreno cedeu, a terra desabou em cima desses trabalhadores, um deles ficou soterrado e o caminhão ficou sobre essa vítima. Foram feitas tentativas de reanimação cardiopulmonar no homem, porém o óbito foi constatado no local. O operário estava soterrado, com o uso de técnicas apropriadas, nós retiramos essa vítima foi repassada ao SAMU, e após algumas tentativas de reanimação cardiopulmonar, foi declarado o óbito no local. O sargento orienta que em casos semelhantes o Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente. O correto é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros para que a gente possa ir até o local e iniciar o procedimento correto para poder fazer a retirada dessa vítima. Olha, acidente de trabalho, né? Tem que ter cuidado com isso, sabe, gente? Porque é muito complicado, porque isso depende, inclusive, depende do trabalhador, né? Depende da pessoa, do dono da obra, por exemplo, como num caso desse aí, depende do dono da obra colocar e exigir o uso de equipamento, exigir os cuidados devidos para o acidente de trabalho. E mesmo assim, ainda acontece. É preciso que realmente tenha muito cuidado, porque não é fácil. O empreendimento inovador e de ponta que veio para cuidar do seu bem-estar e da qualidade de vida sua e de toda a sua família. Estou falando do mais novo projeto dos meus parceiros da Unimed Patos de Minas, a Clínica de Fisioterapia Unimed Físio, que foi inaugurada no final do mês passado. Profissionais altamente capacitados em uma estrutura incrível com equipamentos de ponta e, claro, atendimento diferenciado, humanizado e com aquele cuidado e carinho inexplicáveis, viu? Preparados para atender todos os públicos. Não tem diferenciação, viu, pessoal? Todo mundo, de todas as faixas etárias, para os pequenos, tem um espaço e tem atividades totalmente pensadas e voltadas para eles, para as crianças. E a Clínica de Fisioterapia da Unimed Patos de Minas fica muito bem localizada. Fica num prédio espetacular ali na Avenida Padre Almir, número 309, lá no bairro Sobradinho. Está procurando tudo de melhor em atendimento na área de fisioterapia, você já encontrou. É lá mesmo. Os telefones de contato estão na tela aqui. Unimed Físio, sempre em movimento, sempre ao seu lado. Ayandra, esse negócio aí, do que aconteceu lá em São Gotardo, né? Eu fiquei sabendo que mais um aluno aí foi detido, flagrado com uma faca.
o que aconteceu em Lagoa Formosa, o que aconteceu, já aconteceu aqui em Patos de Minas, né, que eu já tô sabendo também. Buchicho e burburinho tem em tudo quanto é lugar aí. Né? E veja o que aconteceu lá em São Gotardo. E lá foi um negócio assim absurdo, né, que poderia ter causado um acidente. Lá em São Gotardo, todo mundo lá foi muita sorte, viu? Foi muita sorte. Os pais foram para lá com o intuito de defender os filhos. Foi gente com canivete, faca, podão. Você já imaginou se passa ali, Ayandra, na hora que tem esse movimento, se passa um desavisado ali com uma camiseta na cabeça, sabe? Um negócio assim que poderia ter dado um acidente que depois explicar isso ia ser difícil. Mas esse é o assunto recorrente, é o assunto do momento. Ayandra. E antes de entrar nesse assunto aí, isso é tema até de novela, né? Tem uma novela aí que trata justamente sobre isso. A mulher que foi confundida como uma sequestradora aí de criança, foi lixada e morta. Então, fake news, além de ser crime... Isso aconteceu na cidade de Santos. Isso. Fake news, além de ser crime pelo simples fato de compartilhar uma notícia falsa, ainda pode gerar consequências aí que não podem voltar atrás, né? Fatos aí como a morte dessa mulher, como você disse, se alguém passa ali com alguma característica que possa levantar a suspeição, ele poderia ter sido morto aí pela comunidade, ser lixado, uma situação muito complicada. Por isso que a gente sempre fala aqui da responsabilidade com a informação. Ontem, no momento que nós trouxemos a notícia, nós demos o que tínhamos aqui inicialmente, mas primeiro confirmamos que aquilo realmente teria acontecido em São Gotardo, que tinha aquela multidão ali na porta da escola, porque os vídeos circulam na internet e na rede social e não falam nem de onde que são, a pessoa que está ali filmando. Então aquilo ali pode ter acontecido em São Gotardo e está sendo usado lá no Nordeste do Brasil como se estivesse acontecendo numa escola do interior lá do estado. Verdade. Da região do país. Então é uma situação muito complicada que tem que ser checada realmente, tem que dar a veracidade para o fato e a responsabilidade para o fato. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informação sobre essa situação lá em São Gotardo, mas antes, Gui, justamente pela essa onda de pavor provocada aí pelo medo das pessoas com essas notícias, às vezes falsas, às vezes verdadeiras, dessa propagação e dessa onda de violência, a gente traz a informação aí de que um adolescente de 17 anos foi detido ontem após ser flagrado com uma arma airsoft, uma pistola, né, falsa, e 2 facas dentro de uma escola estadual. Isso aí não é falso não, viu, Ana? Essa é uma pistola ar, né? E ela, se for de muito perto e se pegar numa região mais favorável, ela pode machucar. Né? Ela é airsoft, né? Que chama isso aí, doutor? Airsoft. E ela machuca. Isso aí pode, se pegar no olho, fura o olho. E aí, como é que fica? Pois e esse adolescente foi encontrado aí com essa arma e 2 facas. O pessoal lá da escola percebeu, né, que tinha algo na mochila, chamou a polícia militar, que durante a vistoria encontrou. E aí, Gui, ele alegou que levou para a escola para se defender, porque ele estava com medo de um ataque, e além disso teria tido discussão recentemente com outros estudantes lá, e aí temendo um ataque na escola, teria levado esses materiais aí para se defender. Mas assim, uma situação muito complicada. Nesse fato ele alegou isso, mas é uma desculpa que provavelmente todo mundo que levar a faca e a arma para a escola e for flagrado hoje vai dar, né? Que tá levando para se defender, sendo que ela pode ser uma pessoa que estava planejando algo também. O procedimento não é esse, né? Isso não cola porque o procedimento não é esse, né? A pessoa o aluno tem que ser instruído para procurar a direção da escola, sabe? Ou procurar a polícia, ou o pai, né? Liga pro pai, pai, tô acontecendo isso aqui, tu chama a polícia. E aí, Gui, diante dessa situação, e a gente está acompanhando, esse foi o segundo caso em 48 horas no estado de Minas Gerais. Nessa semana também, um estudante teria levado faca para se defender em Poços de Caldas, no sul de Minas. Então, situação que vem gerando... São Sebastião do Paraíso também teve um caso desse. Mais próximo aqui da nossa região? Lá perto de Poços de Caldas, lá também, sul de Minas. Lá também? Pois é, Gui. E aí, diante dessa situação de emergência envolvendo esses atos e ameaças de violência nas escolas,
O governo federal editou uma portaria ministerial com uma série de obrigações para as plataformas das redes sociais, entre elas a retirada de conteúdos de apologia à violência. Nós havíamos falado sobre isso essa semana e a gente vê agora essa reportagem que volta a tratar sobre o assunto. A onda de ameaças e casos de violências nas escolas tem assustado. A insegurança tem levado pânico, como aconteceu nesta terça-feira em São Gotardo. Depois de circular uma mensagem falsa de que uma pessoa em atitude suspeita teria sido vista do lado de fora de uma escola, algumas pessoas da cidade foram até a instituição para impedir o suposto ataque. Porém, a polícia realizou buscas no interior da escola e nas proximidades, além de análise das imagens captadas por câmeras de segurança da escola, e verificou que não passou de uma mensagem falsa que circulou em rede social para levar ainda mais pânico diante a insegurança instalada. Nesta quarta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública anunciou uma nova portaria para a regulação das redes sociais, com o intuito de prevenir a violência contra as escolas. Uma criança, vale mais do que todos os termos de uso de todas as plataformas. E mais, independentemente da materialização dessas ameaças, nós estamos vendo em várias cidades do país tentativas que estão sendo frustradas, ora pela ação das autoridades educacionais, ora pela ação das autoridades policiais. O que mostra que nós precisamos de uma normatividade proporcionalmente mais rígida, a fim de garantir que nós tenhamos a cessação dessa prática nociva por intermédio da internet, por intermédio das redes sociais, porque esse tem sido o local em que se estrutura o cometimento desses crimes. Nós desejamos que essa portaria seja o caminho, o trilho, para que nós possamos debelar essa avenida de propagação de conteúdos criminosos. Entre as determinações da portaria, a instauração de processos administrativos para a apuração de responsabilidade das plataformas de redes sociais sobre conteúdos violentos contra comunidades escolares. A partir desses processos, que as empresas sejam obrigadas a apresentar relatórios de avaliação de riscos sobre propagação de conteúdos ilícitos, informações sobre riscos de acesso de crianças e adolescentes a conteúdos inapropriados para a idade, além de conteúdos considerados ilegais, nocivos e danosos. A portaria também exige o compartilhamento entre as plataformas de redes sociais e as autoridades policiais de dados que permitam a identificação do usuário ou do terminal da conexão com a internet que o usuário disponibilizou o conteúdo considerado violento contra escolas, ainda que as plataformas impeçam a criação de novos perfis a partir dos endereços de protocolo de internet, em que já foram detectadas atividades ilegais, danosas e perigosas. Em relação a essa questão da internet, aí tem muita fanfarrice nisso. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o que o governo pode fazer, que o Estado pode fazer, não o governo, o Estado pode fazer, é fazer uma punição por amostragem. Nós ainda não temos um controle do que acontece na internet. Nós não temos um controle técnico. O mundo não tem ainda um controle técnico do que acontece nas redes sociais. Você pensa que a internet, que a rede social, que a internet, é só isso que a gente vê? Nós vemos... Tem o tal do não sei o que, underground lá da internet. Como é que chama? Não entendi. Deep Web. É isso mesmo, Deep Web. Tem isso aí. Sabe, acontece coisa que, sabe, que a gente nem fica sabendo, que a gente não dá conta de acessar, não sabe como acessar. Então, a gente precisa, na realidade, sentar sobre esse assunto e tentar resolver, não é solucionar esse problema de agora, porque isso é uma onda que vai passar, daqui uns dias está tudo normal de novo, e a gente não está nem pensando nisso, a gente vai esquecer isso aí. Mas é preciso que o Estado brasileiro faça alguma coisa para ter o mínimo de controle sobre isso que acontece na internet, que virou uma terra de ninguém de verdade, que ainda, sabe,
vai fazer... Olha, de acordo com o ministro da Justiça, caso as plataformas de redes sociais descumpram a portaria ministerial, podem sofrer sanções e as multas chegam a 12 milhões de reais. Nos casos mais graves, até mesmo a suspensão administrativa dos serviços das redes sociais no país. Você fala uma cifra dessa aí, para nós é muito dinheiro, né? Esse povo aí não faz nem cócega, nem cosquinha, sabe? Vai o Facebook, não, isso o YouTube também não, sabe? Não faz cócegas. É um negócio assim que a gente tá vendo que é só para fazer oba-oba, para fazer bafafá, a gente precisa parar com isso também, né? Tratar as coisas com mais seriedade. Fazer quanto fazer para valer mesmo. Não é fazer para, sabe, para... Estamos trabalhando. O povo brasileiro não precisa disso mais, não. Nada melhor do que acordar e tomar aquele cafezinho feito na hora, não é mesmo? O Café Semil é perfeito para o seu dia a dia. Sua composição é 100% arábica e traz muito sabor e energia para você. Com a qualidade já conhecida dos produtos, o café está presente nas prateleiras por um precinho camarada e possui duas opções, tradicional e o extra forte, viu? Experimente você também e se apaixone. Café Semil, que você merece. Vamos lá para o nosso WhatsApp. WhatsApp na tela, o povo falando comigo na tela da televisão. A Meire Lúcia, boa tarde, Gui. Manda um grande abraço para minha sobrinha Rafaela, lá no bairro Nova Floresta. Ela está fazendo aniversário. Rafaela, parabéns para você, viu? Muita felicidade. A Marli. Boa tarde, Gui. Hoje é aniversário do meu esposo Lázaro Rocha. Manda os parabéns para ele, que é seu fã e não perde nenhum programa. Lázaro Rocha, parabéns para você. Muita felicidade, viu, Lázaro? A Roberta, boa tarde, Gui. Gostaria de saber das autoridades o motivo da creche do meu filho estar sem viaturas na porta, sendo que nas outras tem. Roberta, dá uma ligadinha lá na Secretaria de Educação, dá uma ligadinha lá, até às vezes lá no próprio batalhão, para ver como é que é essa situação. Eu vou falar uma coisa para você, não sei quantas creches tem em Patos, mas é praticamente impossível botar um policial em cada uma. É impossível. O negócio é balela, é impossível, a Polícia Militar não tem essa estrutura, não se preparou para isso, não tem gente para isso, não tem nem gente especializada para fazer esse tipo de coisa, e a gente querer ainda uma viatura na porta, ainda fica pior ainda essa situação, viu, Roberto? Eu estou falando isso aqui porque eu não gosto de tapear ninguém. Comigo é ou deixa de né? A realidade, eu estou aqui para falar a realidade assim, a mais apurada possível, né, para não tapear ninguém. Antônio Celso, a Secretaria de Educação tinha que olhar a questão dos alunos pequenos estudarem junto com os grandes. Está tendo muitos desentendimentos. Aí é um problema administrativo e isso aí tem jeito, viu, Antônio Celso? Aí é Secretaria de Educação. A Ju, boa tarde, Gui. Meus parabéns atrasado. Ontem não tive como participar, mas hoje ainda está valendo. Claro que está valendo, Ju. Que Jesus te proteja sempre. Feliz vida. Amém, Ju. Obrigado, viu? Obrigado pela lembrança. Maria Maura, boa tarde, Gui e Ayandra. Tudo bem com vocês aí? Tá bom assistir vocês. Obrigado, Maria Maura. Continue aí nos assistindo, nos acompanhando. Elzo Alves, boa tarde, Gui. Essa briga da prefeitura com a Copasa está arrebentando a gente. Perdão. Minha conta já subiu 3 vezes seguidas e o consumo é o mesmo. Elzo, não acredito na solução mais desse problema, não. Já acreditei mais. Hoje, eu tô achando que falta uma coisa que é difícil de encontrar, que uma hora eu falo aqui o que é que está faltando. Mas, enfim. Você pode mandar aí a sua mensagem e falar comigo na tela da televisão, viu? 999474515 é o nosso WhatsApp. As inscrições para o programa Integrar estão abertas. Para tratar sobre isso aqui comigo, Vanderlei Rodrigues Rezende, que é o coordenador
das atividades lá do programa. E aí, Vanderlei, tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez aqui, né? Mais uma vez. Falar desse assunto que é extremamente importante. Mais uma vez, e agradecer a vocês o espaço, para a gente poder falar de um programa tão importante e, sem dúvida nenhuma, o maior programa social que existe na região. Então, me conta dele de novo. Porque você tem, no mínimo, tem um ano que você veio aqui, né? Então, já precisa a gente falar e relembrar as pessoas. Então, o Programa Integrar, ele é uma parceria público-privado, né? A entidade Unipam, a DB e a Prefeitura Municipal. Ele acontece lá no espaço DB, bem em frente ao 15º BPM. Hoje nós estamos contando com aproximadamente 500 alunos ou mais. Nós temos capacidade para ter mais ainda, receber mais. As atividades, nós temos reforço escolar, dever de casa, balé, tênis de mesa, futebol, hidroginástica, ginástica e natação. Então isso aí são os... Isso tudo de graça? Isso. O programa, ele já existe há 15 anos, né? Aproximadamente 15 anos. E nós estamos aqui hoje para convidar aquelas pessoas que quiserem participar, é só nos procurar. Como eu falei para você, o programa, ele tem capacidade para receber mais do que 500. E nós estamos lá de portas abertas para receber todas essas pessoas que queiram participar conosco. Muito bem. Eu quero fazer duas coisas com você. Primeiro, eu quero fazer um compromisso, já vou passar para a Yandra aqui, para a gente ir lá fazer uma matéria e mostrar isso, mostrar isso. Acho que nós já mostramos uma vez, mas é bom a gente mostrar sempre, e mostrar esse crescimento lá desse programa, viu, Vanderlei? E como é que faz para o pai inscrever a criança, para levar o filho lá? Então, para o reforço escolar e dever de casa, a gente tem um convênio com a escola. As escolas mandam os meninos, nós temos professoras para acompanhar esses meninos. Esse reforço escolar e dever de casa, as professoras lá dão apoio para as crianças, né? Exatamente. Para o aluno da escola, leva isso para lá e tem um professor lá que ajuda. Exatamente. Então, reforço de aula, né? O reforço de aula. Seria um contraturno. Quem estuda de manhã vai à tarde e quem estuda à tarde vai de manhã. As idades, a partir de 6 anos, nós temos crianças, adolescentes, adultos e idosos, né? E o mais importante é que a Unipam sempre soube receber esses alunos nossos com muito carinho. Então, as pessoas sempre que estão ali não saem. E o que a gente queria aproveitar e dizer que para as pessoas aproveitarem esse espaço, que é um espaço muito bonito, um espaço muito interessante. E nós temos lá esporte, por exemplo, o tênis, que pouquíssimas pessoas têm acesso. Nós estamos dando o tênis hoje, que é de graça. O tênis de mesa também. O balé. A maioria, quando nós começamos, as meninas chegavam, a maioria quase que sem os trajes do balé. Hoje não, hoje você vai ver. Nós já fizemos até um show, né, do balé, do Integrar. Todo ano tem esse espetáculo nosso. E assim, a gente vê que é um programa que ele tem muita... Ele tem sustento, ele é um programa que tem raiz, sabe? Então, por isso que está aí há 15 anos, e a Unipam, mas a DB dando todo o apoio. Eu acho que por isso é o sucesso do programa. Muito bem, vamos encher esse negócio lá. Vamos sim. Quero que você chegue aqui e fale, não tem mais capacidade não, gente, acabou, tá montado. Nós estamos aguardando a visita de vocês lá, e só lembrar, as inscrições são feitas na secretaria, lá lá no local mesmo. No espaço DB, bem em frente ao 15º BPM, Rua Comandante Vicente Torres, número 100, e o telefone é o 3825-2859. Aqueles que se interessarem, que se interessarem, é só nos procurar. Nós vamos estar recebendo lá de braços abertos com muito carinho. Muito bem. E vamos receber vocês lá também, tá? Vamos mostrar isso lá. Acho que é bastante interessante. As pessoas precisam de... A Yandra já vai programar isso aí pra gente mostrar isso. As pessoas precisam de saber o que é um programa sério. E ser vários programas sociais muito sério. Mas eu acho que o nosso, ele é fantástico. Então, por isso que as pessoas precisam de saber o que é o Programa Integrar para poder dar valor. Tá bom? Vamos mostrar isso aí. Obrigado. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado pela sua participação aí.
Como dissemos no início do programa, a Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou a morte de Bruno Ferraz Rocha, de 32 anos. O doutor Luiz Mauro está aqui para a gente falar sobre isso. Suspende para mim essas imagens aí, por favor. Suspende aí. Ô Vinícius, eu quero tratar de um outro assunto aqui primeiro com o doutor Luiz Mauro. Chega para cá, doutor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Gui. Vou aproveitar a sua participação nisso que está acontecendo, vou aproveitar a sua expertise no assunto, é um policial experimentado, e nós estamos vivendo um momento de muita preocupação com o que aconteceu, o que está acontecendo nas escolas, né? A exemplo do que aconteceu em Blumenau, o que aconteceu em São Paulo, isso vem acontecendo, isso aflorou no Brasil inteiro e aqui na nossa região não é diferente. Tanto é que nós já tivemos vários alunos sendo descobertos com arma dentro da escola, com arma branca, com faca, com isso. Agora teve uma notícia aí com um airsoft, né, na mochila. E essas coisas que estão acontecendo aí, que deixa a gente meio preocupado com tudo que está acontecendo, porque parece que é uma situação que sai do controle, sabe, doutor? E a gente não tá, parece que não estamos todo mundo falando a mesma língua, o pai fica desesperado. Qual pai que não fica desesperado? E gente marcando o dia para fazer massacre, não sei mais o que, eu acho que é uma bobagem de todo tamanho. É bom ouvir o senhor sobre essa situação, o senhor tem mais experiência do que a gente. Bem, Gui, a Polícia Civil desenvolve um trabalho de investigação nessas denúncias que vêm, muitas vezes, chegando ao conhecimento da Polícia Civil. Esses fatos, dessas ameaças marcadas, né? Nós temos que, logicamente, levar em consideração o que é passado, né? Verificar quem é que está fazendo essas ameaças, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos nos curvar a esse terrorismo desesperado, né? Porque na verdade isso aí é uma forma de terrorismo que qualquer um agora que quiser, que tem lá um computador, vai escrever em algum lugar, isso aí de repente vai chegar para a população e ela vai se sentir atemorizada de forma que não vai conseguir nem mesmo levar o seu filho à escola. E se a gente levar isso aí à ponta do lápis, a ferro e fogo, acaba que não foi marcado para o dia 20 e tal, isso que vai acontecer e tal. Mas os outros fatos, né, aconteceriam em outros dias. Então, se a gente levar a ferro e fogo, então não vamos poder mais levar nossos filhos também no dia das bruxas, porque no dia das bruxas já aconteceu de ter crimes nesses dias, ou no mês de agosto, que diz que é o mês do cachorro louco, mas não poderia levar as crianças para aquele dia, ou na sexta-feira 13. Logicamente, estou fazendo uma... Sim, está divagando sobre isso. Divagando, colocando umas coisas bem teratológicas, mas para formalizar para as pessoas em que a Polícia Militar vem trabalhando com muito afinco, a Polícia Civil, da mesma forma, tentando localizar essas pessoas e colocando a mão nelas, verificar qual é realmente a fidelidade daquilo que ela está falando e, a partir daí, chegar a eventuais autores ou pessoas que estariam mandando fazer isso. Mas aqui em Patos de Minas nós nunca tivemos esse tipo de situação. O que não é fácil também, né? Você descobrir quem é que inicia um negócio desse, quem dá o pontapé inicial. A gente fala hoje, a Polícia Civil, perdão, a Polícia Investigativa, ela tem uma condição técnica um pouco melhor, mas ainda nós estamos longe de ter esse controle do que acontece na internet. A Polícia Civil tem instrumentos pontuais que o sujeito comete um crime, a polícia tem como ir atrás dele hoje, né? Dependendo do instrumento que ele usa para fazer isso aí na rede social. Então, isso me preocupa, sabe, doutor? O caso que aconteceu, por exemplo, lá em São Gotardo. Se um desavisado passa lá na hora que os pais estavam lá por causa de uma fake news, olha, tem um homem mascarado rondando a escola aqui, tá todo mundo com medo e tal, isso caiu na rede social, virou uma balbúrdia dos diabos, os pais foram para lá com faca, canivete, podão, deve ter levado arma de fogo também, não foi constatado, mas deve ter levado, e aí você já imaginou se passa lá um coitado lá, passa lá com a camisa, o sol tá quente, eu ponho a camisa na cabeça aqui, enrola a camisa na cabeça e vou... Se passa lá, tava linchado, sabe? E assim, por conta de uma mentira. Eu acho que é preciso que as autoridades, como o senhor, por exemplo, tem competência para isso, sair para acalmar as pessoas, falar, gente, olha, o negócio não é assim.
quero um policial em cada escola. Não vamos ter. Não tem possibilidade, não tem uma estrutura para isso. A Polícia Militar não está preparada para atender esse tipo de coisa desse jeito. Vai atender do modo que ela atua, a Polícia Civil pela mesma forma. Então, é bom ouvir o senhor sobre isso, como policial e como pai também, que o senhor é, né? Na verdade, dizer que o fato de você ter 10 policiais em determinado local ou 10 seguranças em determinado local vai evitar que o crime venha a acontecer, isso aí não é uma realidade. Você tem, logicamente, uma possibilidade de diminuição dessa criminalidade por conta de ter aqueles policiais naquele local. Mas não vai impedir que um louco alucinado entre em determinado local e pratique o fato que ele quiser. O que vai fazer com que você não tenha, por exemplo, crianças, adolescentes no colégio com arma de fogo, com facas, na minha visão, como policial e como pai, é da própria família, dos próprios pais, mãe. Verificar lá, olha, eu faço palestras sobre isso, sobre a internet, né? Então eu falo sempre que os pais, as crianças, adolescentes, não têm que ter a privacidade de um adulto para os pais com relação ao seu computador, ao seu laptop, ao seu celular. Os pais têm que ter acesso, saber o que seus filhos estão verificando, o que estão vendo na internet. Por quê? E, logicamente, se você tem alguma dúvida se seu filho está fazendo alguma coisa de errado, você é o primeiro a verificar dentro lá da mochila dele se ele está levando alguma coisa que não pode ser levada para um colégio. Desde que pode ser uma faca ou pode ser um brinquedo que ele não pode levar porque o colégio não permite. Então, assim, é a família, o seio principal, né, a peça-chave, vai evitar que aquela criança, aquele adolescente vá ao seu colégio para fazer uma besteira, seja ela qual for. E é também essa mesma família que vai evitar no futuro que essa criança, esse adolescente, vire um adulto com certas complicações. Então a gente tem que ter esse controle da família, essa organização da família, colocar para os pais que a criança tem, logicamente, a sua linha de privacidade, mas ela é muito tênue em relação aos pais. Eles têm que ter o controle dos seus filhos, principalmente, hoje em dia, no âmbito da internet. Agora, tem um detalhe importante, doutor, que é o seguinte: a gente precisa de começar mais a pensar profundamente sobre as nossas questões, as questões no Brasil, no mundo em geral. E deixar de ser muito simplista. Eu acho que o Brasil é simplista demais na conta quando discute essa questão, por exemplo, do armamento. Porque tem que proibir isso, porque tem que liberar aquilo, nós deixamos de pensar no ser humano. Nós precisamos de investir no homem, investir no ser humano, com políticas públicas, com educação, com condição de vida. A gente precisa de começar a pensar, a família precisa de começar a repensar, sabe, o seu relacionamento também, porque é o que o senhor disse aí, o filho só sai de casa com uma faca para ir para a escola se o pai nem ligar para aquilo, ou não tiver tempo para aquilo. É um negócio sério. Então a gente precisa das autoridades, e aí eu convoco o doutor Luiz Mauro, como já convoco todas as outras aí, toda a polícia, autoridade administrativa, legislativa, para sair para conversar com o povo. Para quem tiver condição, expertise no assunto, quem tiver condição de falar sobre isso, sair para falar com o povo. A gente precisa conversar agora. O assunto está na mesa. Quem é que vai levar a vantagem? Quem é que vai vencer essa discussão? É esse mundo louco que nós estamos vivendo ou é um mundo mais pacificado, uma situação mais pacificada? Então é preciso realmente ouvir, é bom ouvir o senhor nessa situação. A gente tem que passar, assim como as autoridades, assim como a mídia, passar para a população a sensação de segurança. A sensação de segurança ela não é simplesmente ter um policial na frente de cada escola. A sensação de segurança é uma coisa interna do indivíduo, é aquela que você pode sair à noite e achar que você não vai ser assaltado, ou vai ser uma dificuldade muito grande disso acontecer. E da mesma forma, a gente só leva isso com conhecimento. Então, Gui, nós temos no Brasil mais de 170 mil escolas, e esses fatos que eventualmente ocorrem, que são bizarros e que têm que ser punidos, aquelas pessoas que cometeram esses crimes têm que ser punidas com veemência, eles são pontuais dentro de uma situação de um Brasil gigante como é o nosso. E esses fatos acontecem não só no Brasil, mas em outros países. Sim, claro. E esses outros países, mesmo estando mais avançados culturalmente com a gente, também acontecem crimes. Acho até que isso é um procedimento importado, né?
Você está vendo tanto acontecer nos Estados Unidos, sei mais aonde, então, que você busca esse tipo de procedimento para cá. Né? Esse tipo de ação, normalmente, eu falo, ou a pessoa tem que ser muito má, né, para fazer uma ação dessa, ou ela não tem, ou ela tem um problema sério mental, no sentido de não conseguir se adaptar ou entender o que é o correto. Né? Porque uma pessoa que sabe o que é o correto não vai fazer esse tipo de ação. O ser humano precisa ser controlado. Ele não pode ser, sabe, criar na selvageria, não, porque aí fica muito ruim. Vamos mudar de assunto? Sim. Me dá só um segundo aí, deixa eu falar para você da Minaciclo Benefícios. Com o benefício Minaciclo Saúde, você não precisa deixar os cuidados com a saúde para depois. Faça agora. Tem acesso aos melhores profissionais da saúde de Patos de Minas e região, quando mais precisar, por um valor bem diferenciado. O benefício garante desconto para realizar exames e consultas em várias especialidades. Não só para você, como também para toda a sua família. A Minaciclo tem tudo para te ajudar a cuidar do seu bem-estar e de quem você ama. Vá para a Minaciclo e tenha acesso ao que há de melhor na área da saúde. Não deixa para depois. Já tome a sua providência. Se está precisando, corra lá na Minaciclo Benefícios, converse com o pessoal, eles vão tomar todas as providências necessárias para você. Minaciclo Benefícios. Doutor, coloca aí a questão agora, que é a do Bruno Ferraz Rocha, de 32 anos. Ele foi vítima de homicídio ocorrido lá no bairro Quebec no dia 25 de janeiro deste ano. O suspeito, né? Não o sujeito, mas o suspeito de atirar contra o Bruno enquanto ele estava dormindo, foi identificado como Marcelo, de 38 anos. Ele foi preso na última quinta-feira na cidade de Francisco Sá. Bruno estava devendo drogas para o atirador e para outras pessoas também. Mais pessoas estão sendo, inclusive, investigadas. O doutor Luiz Mauro vai falar sobre isso aqui com a gente. Doutor, ele estava dormindo ou ele levantou para ir na porta? Ele foi chamado na porta. Como é que foi a mecânica a dinâmica desse crime? Bem, esse crime aconteceu então no mês de janeiro, né? O Bruno, ele estava com a sua parceira, sua companheira na sua residência, que era um local, uma casa que não tinha porta, não tinha janela. Ele, na verdade, tinha quase que invadido o local. Ele invadiu lá o local. Mas estava residindo naquele local. Estava lá ficando, colocando suas coisas, seus pertences. E ele foi, então, acordado por um indivíduo. Esse indivíduo acordou e começou a discussão por conta de uma dívida. Continuava a situação por conta dessa dívida, até que... Nesse momento ele estava lá sozinho? Estava com a esposa. Com a esposa. Isso. A esposa é testemunha, então. Testemunha. E esse indivíduo, então, sacou da arma de fogo. E a vítima teria falado com ela: você vai atirar em mim? E aí o rapaz apontou a arma para a vítima e efetuou um disparo de arma de fogo, vindo acertar a vítima bem na área da boca, e perfurou, logicamente, chegou no crânio, vindo ele a falecer no local. A gente conseguiu fazer uma boa investigação através de um contato de informações repassadas pela Polícia Militar, também de informações repassadas pela sociedade. E a partir desse momento que nós tivemos essas informações, fomos juntando esse quebra-cabeça e chegamos ao autor do disparo. Mas, e por conta dessa chegada do autor dos disparos, nós demos continuidade à investigação e entendemos que ainda existe uma linha de investigação muito forte, muito forte mesmo, de que existe um segundo indivíduo que teria contratado ou teria... Pode ser o mandante. Mandado o autor no local para efetuar os disparos. Logicamente que isso aí está numa situação sigilosa dentro do próprio inquérito, que tenha o seu cunho sigiloso, diligências estão sendo realizadas para que a gente possa realmente chegar eventualmente nessa segunda pessoa, e aí chegando nessa segunda pessoa, prender também o mandante, aquele que deu o suporte tanto do empréstimo da arma de fogo quanto da facilidade na fuga. O Bruno estava com a vítima, né? O autor estava com uma bicicleta. Essa bicicleta pertencia, segundo o próprio autor, a esse segundo indivíduo, que nós podemos entender que existem indícios de que ele seria o segundo autor. Ou né? o facilitador. O facilitador. E o Bruno, então, o autor, então, depois ele larga a bicicleta no local, depois dos disparos, por conta até da sistemática que aconteceu lá, ele larga a bicicleta e corre. Quando ele corre, ele é visto pela
pela testemunha entrando num veículo. E esse veículo nós estamos aí investigando para sabermos aí exatamente de quem era esse carro e chegarmos então a quem deu fuga e se essa pessoa que deu fuga é a mesma que emprestou a arma e se for, se ela tinha o conhecimento de que o autor iria efetuar o disparo de arma de fogo na vítima. Em relação ao executor, se nós tivemos uma testemunha lá no local, a testemunha reconheceu o autor? Sim, a testemunha reconhece. O autor também confessou, né? O autor confessa o disparo, conta a versão dele, logicamente, né? Mas confessa o disparo, a versão dele, ela é solteira nos autos, ela não se lastreia em nenhum outro depoimento que nós escolhemos. Então tudo isso reforça de que realmente o que tínhamos ali é uma dívida, possivelmente, o que tudo indica, uma dívida voltada ao tráfico de drogas. Pode ter sido com o próprio autor ou pode ter sido com terceiro? A dívida? A dívida, provavelmente, que nós temos aí de informação é que a dívida era com o autor do disparo e também com esse terceiro que nós estamos investigando. Quer dizer, ele está devendo para nós dois, vai lá e acaba com ele. É por aí. Mais ou menos isso. Por aí. E possivelmente, esse coautor, ou esse mandante, ou essa pessoa que participou lá, ela deu fuga para esse Marcelo, esse rapaz que confessou, inclusive, ele deu fuga para ele num carro, né? Porque ele chegou de bicicleta e cometeu o crime, deixou a bicicleta, sabe-se lá por quê, pela dificuldade, às vezes até de ter a fuga em bicicleta, mas tinha esse apoio por fora que ele encontrou o carro e fugiu de carro. O que tudo indica, ele sabia que tinha esse apoio de carro, então ele decidiu deixar a bicicleta e partir aí para esse veículo, entrando nesse veículo e fugindo nesse veículo. Na época, nós conseguimos localizar um indivíduo que foi o indivíduo que teria, de quem o autor do disparo conseguiu a arma de fogo. Nós conseguimos chegar nesse indivíduo, fomos até a residência dele, a arma já não se encontrava mais no local e por conta disso nós verificamos aí a viabilidade de que outras pessoas podem ter participado desse crime. A arma só não encontrou ela? Não encontrou. O autor principal, o autor do disparo, disse que fugiu nesse veículo, depois largou o veículo juntamente com essa segunda pessoa e correu para o Rio e lá perdeu a arma no Rio. Ele falou alguma coisa a respeito desse rapaz que deu fuga para ele? Nós temos que manter essa parte de sigilo, ela está bem avançada, nós temos que manter essa parte em maior sigilo para não atrapalhar as investigações, mas confesso a você que essas investigações estão bem avançadas no sentido que nós temos uma linha agora tênue entre o momento que eu estou falando com você aqui e o conhecimento disso do Poder Judiciário. Quer dizer que o senhor ainda não fecha esse inquérito? O inquérito já está fechado, nós fazemos assim, como nós já tínhamos elementos suficientes com relação ao autor do disparo, nós fazemos o quê? Para dar celeridade e fazer com que a justiça seja mais rápida, mais célere. Nós finalizamos o inquérito que tínhamos esse autor, já informamos nesse nosso relatório que vamos tiramos cópia de todo esse inquérito e abrimos um novo para dar continuidade, mais tranquilidade, para que possamos então galgar de forma muito mais tranquila, sem ser de forma assodada, sem ser de forma rápida, a investigação para outros indivíduos, chegando então de uma forma clara e concisa para o Ministério Público poder então apontar, eventualmente, caso assim ele entenda, esse segundo indivíduo como sendo o coautor desse crime. Sem querer ser maldoso nessa situação, quando tem um grupo um ou mais pessoas que matam alguém, o que é que a defesa de algum luta para fazer? Para desmembrar no julgamento. Esses dois inquéritos separados aí, não pode separar essa situação aí do mandante e facilitar a vida ou do autor ou do mandante do crime, doutor? Lá na frente, Eu acredito que não. Isso muito acontece quando você tem um réu solto e um réu preso. Então, se os dois estiverem eventualmente presos... Mas mesmo com o réu preso, o julgamento de todo mundo facilita para um puxar a pena do outro e tal, aquela coisa toda. Vai depender realmente da análise do Poder Judiciário com relação... Porque às vezes isso aí tem a denúncia, o Ministério Público pode aditar a denúncia, né? Ele pode colocar esse outro inquérito como um anexo dessa denúncia que ele já fez do primeiro e denunciar o segundo, e os dois andam em conjunto. Então ele pode fazer isso, ou pode... Se ele entender por bem, pode andar os dois separados. Depende do Ministério Público, como vai ser a denúncia do Ministério Público. Exatamente. Muito bem, doutor. De qualquer forma, parabéns pelo seu trabalho, muito criterioso,
às vezes até deixa a gente meio impaciente, mas é muito criterioso, e eu fico tentando tirar o que eu posso aqui do doutor, mas ele é firme nesse critério dele, eu respeito muito, mas vou continuar esperando que ele me respeite também essa minha função de tentar tirar todos os detalhes para mostrar para você que é o nosso telespectador. Nos respeitando assim, a gente faz o nosso trabalho, doutor. É verdade. Então eu queria muito agradecer a você, passar para as famílias dessas crianças, desses alunos, que não se deixem aterrorizar, né? Que não se coloquem de forma a serem vítimas desse terror que às vezes nem existe, é um terror apenas superficial de pensamento. Então, e saibam que a Polícia Civil, a Polícia Militar está com muito afinco, indo às escolas, buscando realmente localizar, entender o que está acontecendo, separando o joio do trigo daquela mensagem que é uma mensagem que a gente entende, até pelo próprio contexto da mensagem, aquilo ali é só um fogo de palha, nada, e daquela outra que eventualmente, que ainda não chegou, mas que eventualmente possa indicar alguma coisa. Tenho certeza que a Polícia Civil, através do Dr. Jean-Pierre, o chefe do departamento, Dr. Flávio, o delegado regional, estão aí nesse propósito de combater essa criminalidade, achando eventuais indivíduos que queiram efetivamente atrapalhar e atacar, seja quem for. A Polícia Civil desenvolve esse trabalho já há muito tempo e a gente espera sempre o quê? O apoio da sociedade, dos pais. Vocês estão aí, da mídia, logicamente, mas dos pais, que fiscalize seus filhos, né? Se seu filho estiver agindo de forma diferente, se ele estiver mostrando um ar de depressão, se tiver colegas, até adultos, né? Passando por bullying. Passando por bullying, ou adultos mesmo que estão lá, que já trabalharam na escola e estão se mostrando agressivos com alguém da escola ou com a própria escola, repasse isso para a Polícia Civil. E uma das coisas que nós temos de pensamento é que o indivíduo, o bandido, né? A pessoa que vai cometer um crime, se ele começa a ser visto, começa a ser observado e ele sabe que está sendo observado, a possibilidade dele cometer o crime diminui muito. Então é preciso que... Se ele sentir que está sendo vigiado... Ele não faz o crime. Então precisa o quê? Que vocês da família vigiem, que outras pessoas que estão aí vigiem, colegas, adultos, que eventualmente possam estar falando qualquer besteira, e passe para a Polícia Civil, que nós vamos até o local, a Polícia Militar vai até o local, e a gente vai conseguir coibir qualquer tipo de ação, seja ela qual for, que venha a atacar a sensação de segurança que a gente quer manter na cidade de Patos de Minas, e a gente está conseguindo manter através do trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, da mídia, que vem reforçando o quê? Essa ideia que não se deve não se deve aceitar o terrorismo, não se deve buscar esse terrorismo e aceitar ele no coração, fazendo com que as coisas andem naturalmente. Porque senão, Gui, a gente daqui a pouco não vai ter aula para as crianças nenhum dia. Daqui a pouco nós estamos todo mundo perdido nessa situação aí. É um negócio absurdo. Doutor, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Obrigado, que eu agradeço. A Polícia Civil agradece. Falamos aqui com o doutor Luiz Mauro Sampaio. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela. Pode rodar. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Com você, doutor Tiago Alves. Estou fazendo aqui, relembrando com você, tá, que nós estamos na Semana do Implante. Restam poucas vagas e você pode ainda garantir o seu tratamento, né? Igual esse tratamento aqui, com um implante que você coloca a partir de 4 implantes e livra da dentadura, tá? Ou daquela prótese móvel, né? Colocando uma prótese totalmente fixa. Então, aproveite agora a Semana do Implante Dentário. Agende comigo, Dr. Tiago Alves, aqui na Medic Mais, Patos de Minas. Você vai surpreender com as condições e com o atendimento. Olha, hoje na Clínica Odontológica Medic Mais, o Dr. Tiago Alves abriu uma agenda especial para você realizar a sua avaliação. Até às 6h30 da tarde, viu? E hoje você pode ir pessoalmente lá na Clínica Odontológica Medic Mais e realizar a sua avaliação totalmente de graça. Aproveite essa oportunidade mega especial e já inicie o seu tratamento lá na Clínica Odontológica Medic Mais. Referência em implante. Ali é a maior autoridade, tá? A Clínica Odontológica Medic Mais é referência em implantes. E é onde você tem um custo muito mais acessível, certo? O vereador de Varjão de Minas denunciou que está sendo coagido pelo prefeito da cidade após ele filmar esgoto aberto naquela cidade. Põe aí na tela, vamos ver. Nossa equipe de reportagem vem mostrando que moradores reclamam de esgoto a céu aberto em Varjão de Minas. O assunto virou pauta em discussão na Câmara Municipal da cidade.
O vereador Modesto disse que vem sendo coagido desde que fez vídeos mostrando locais onde há esgoto exposto. É porque, na verdade, quando você fala a verdade, você não tem acesso nem à prefeitura. Você não consegue nada através da prefeitura. Se você faz um pedido a uma estrada, um produtor rural, que eu vim da roça, sabe? Sou um cara que lutei a vida inteira na roça, sei a dificuldade de cada um. Aí, então, eu sei que quando se fala a verdade, você não pode nem passar perto, entendeu? Inclusive, está havendo vários processos aí por questão de pessoas falar em grupo, entendeu? Pessoas estão sendo processadas, vai ter que comparecer lá em Patos para essas questões, por questão de falar a verdade. É o que eu mostrei ali. Então tá coagindo por quê? Porque você tem que só falar a verdade, você não pode, sabe, tem que só elogiar. Então eu não dou conta, eu sou uma pessoa que meu pai me ensinou, sabe, a usar a verdade, meu pai me ensinou, me deu caráter, então jamais eu vou deixar de representar o povo. O vereador disse ainda que pessoas estão recebendo processos devido a mensagens reclamando em grupos. Inclusive tem 3 aqui dentro que está processado, está aqui dentro da Câmara, entendeu? Está processado, 2 tem que comparecer sexta-feira. Então só por causa de grupo. Fala em grupo, que tem esgoto arrebentado, porque tem questão de estrada tá ruim, as ruas tudo cheio de buraco, entendeu? Começa a falar e ele vai processar a pessoa para calar a boca, que é só elogia, entendeu? Aí tem aqueles vários grupos, tem várias pessoas, aí vem os comentários, entendeu? Aí eu não sou de comentar em grupo, eu trabalho mais no plenário, sabe? Eu já levo minhas coisas para o plenário para me mostrar para a sociedade. Mas as pessoas que falam mal do prefeito é coagido, entendeu? Não pode falar, só tem que falar bem. Então, assim, nós estamos empenhando a democracia. Eu acho que é um direito de todo cidadão é ele expressar, entendeu? Acho que o prefeito tem que saber ouvir, tem que receber crítica, sabe? Crítica construtiva, né? Tem que receber elogio, mas também tem que aceitar as críticas. Uma das denunciantes é Maria Aparecida Pereira. Ela diz que foi processada por causa de mensagens em redes sociais e ela diz ainda que tem recebido negativas com relação a atendimentos para a mãe na questão da saúde. Ele tem recusado para a gente medicação, médicos, entendeu? Carros para locomover de uma cidade para outra para fazer consultas, principalmente para minha mãe. No meu caso, ele está me processando porque um amigo dele chama ele de carneirão. E nas redes sociais eu também peguei a chamar ele de carneirão. E com isso ele apelou. A irmã diz que também está sendo processada após receber a informação de que não seria possível a mãe receber atendimento. A mulher teria reclamado em grupos e foi chamada de mentirosa. Como eu fiquei muito indignada por ela falar que era mentira, tal, aí veio um dos funcionários no grupo e falou para a cidade inteira que era mentira, que a menina não havia falado isso. Aí, então minha irmã decidiu ir até na secretaria e questionar ela, por que ela tem mentido, por que ela falou a verdade? Porque é muito feio uma funcionária da prefeitura ficar mentindo assim, né? E então ele resolveu processar exatamente por isso. O prefeito de Varjão de Minas, o Valtinho, virá aqui no nosso programa para falar sobre essa denúncia e outras situações também lá de Varjão de Minas. O que eu quero informar é o seguinte, que a nossa produção está em contato permanente com ele, já mandou mensagem, já estamos aguardando para trazer, para marcar o dia, para trazer aqui o prefeito aqui no nosso programa. E em relação a esse negócio de crítica, eu vou falar isso com o prefeito, claro que a gente vai mostrar isso aí, nós vamos fatiar essas matérias aí, vamos mostrar isso, cada uma acusação para o prefeito poder se defender, né? E eu, na minha opinião, eu acho que o homem público é o seguinte, quando o criticado cabe a ele, isso em qualquer situação, né? Porque eu também enfrento esse tipo de coisa. Você não pode falar. Porque se você falar, eu vou te processar. Você tem que processar coisa nenhuma, né? Ao criticado cabe 2 coisas, quando é uma pessoa pública. Confirmar a crítica ou desmentir a crítica. E para isso ele tem que usar a parla, né? Ele tem que parlamentar, ele tem que conversar, ele tem que falar, ele tem que expor a sua opinião e comprovar aquilo que está falando. Só isso, mais nada. Então, sabe, a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. E eu acredito
que o prefeito lá de Varjão de Minas, o Valtinho, vai querer fazer isso. Já esteve aqui comigo. Ele vai querer fazer isso, vai querer justificar isso aí, ou desmentir essa situação, ou comprovar essa situação com ou sem justificativa. Ele vai ter esse espaço aqui no nosso programa. Uma pessoa de lá, inclusive, ligou, isso aqui com a gente não cola, sabe? Esse tipo de coisa aqui com a gente não cola. E não acredito de maneira nenhuma que quem ligou aqui, ligou falando que ia processar, que o jurídico já estava não sei o quê. Eu não acredito hora nenhuma que foi o prefeito Valtinho que mandou fazer isso. Não acredito. De verdade mesmo. De verdade, eu não acredito que ele liga lá e fala que se não calar a boca nós vamos processar. Se deixar falar de mim lá, eu não acredito que o Valtinho fez isso. De maneira nenhuma. Mesmo porque ele é acostumado com o embate de campanha política. É que é o momento mais difícil de um político, é uma campanha política. Então, ele é acostumado com isso. Já foi prefeito lá outras vezes. Então, sabe, não acredito nisso não. E vou ter muito gosto em receber o prefeito Valtinho aqui no nosso programa. Com certeza. Ele deve vir aqui. Possivelmente o mais rápido possível, né? Aí no começo da semana, de acordo com a agenda dele. Ele vem aqui para falar aqui no nosso programa. Deixa eu falar para você da Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis, Posto Água Limpa, Posto Quem e Posto Terra Nova, onde você tem um combustível que é garantido pelo proprietário do posto. Tá? E hoje eu quero falar só da promoção de amanhã. Amanhã tem promoção lá, já virou mania na cidade, né? É promoção na Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis. Amanhã você tem o combustível mais barato da cidade para você poder encher o tanque do seu carro, para você passar aí uma boa temporada com o tanque cheio, né? Então amanhã é o dia para fazer economia. E como faz economia? É abastecendo, é enchendo o tanque lá na Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis, em qualquer um dos seus postos. Posto Água Limpa, na Major Gotti, ali pertinho do antigo Balão da Vox, o Posto Quem, que fica na Ponto Chique 224, na Vila Garcia, e o Terra Nova, que fica na Avenida JK, número 700, ali na entrada para o bairro Jardim Paulistano, tá? Esquina com a Avenida Aristides Memória, né? Aquela avenida ali do bairro Jardim Paulistano. Então é na confluência ali da Avenida JK, tá bom? Onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. No fim de semana, nós mostramos que a ponte sobre o Ribeirão do Chumbo, afluente do Rio Areado, desabou no momento em que um caminhão caçamba passava pelo local. Moradores da região pedem agilidade para a reconstrução desse importante acesso. Põe aí na tela. A ponte de madeira não suportou o peso do caminhão carregado com areia e desabou. O acesso interliga diversas localidades como Major Porto, Santa Maria, Chapadão, Horizonte Alegre e Bom Sucesso. O motorista sofreu apenas ferimentos leves. Mas quem reside na região sabe bem das dificuldades provocadas pela queda da estrutura. Essa ponte é uma ponte muito essencial para a região aqui, né? Ela não é só uma via de ligação, ela é uma estrada que tem um grande movimento com o escoamento da produção da região aqui, inclusive lavouras de soja grande, de milho que tem por perto aqui, toda precisa dessa ponte, porque a ponte de baixo também não é muito garantida, ela é uma ponte de madeira feita de eucalipto verde e não é uma ponte que você possa ter uma segurança completa de passar a produção da agricultura toda dali. Então, para nós aqui vai fazer muita falta, porque hoje mesmo, para mim passar para cá, que eu estou aqui no Horizonte agora, eu tive que deixar o carro de lá da ponte e seguir a pé um pouco e pegar carona para me chegar aqui. Então, para mim vir para cá, um deslocamento de 5, 6 quilômetros, tinha que dar uma volta de 40 quilômetros. Então, para nós vai ser muito difícil esse período que vai ficar aí sem essa ponte. Moradores das comunidades já tinham agendado para o próximo fim de semana o tradicional leilão da Folia de Reis de Horizonte Alegre. No entanto, o desabamento da ponte deve complicar ainda mais o acesso à localidade e ao evento. Vai causar muito impacto, porque pelo fato de até o pessoal vir à festa, muito mais ainda, para poder a gente juntar as coisas, os caminhões rodar aí, as caminhonetes rodar,
Ficou difícil agora, tem que dar volta muito grande, né? Isso aí vai ser muito difícil para nós, principalmente agora que nós vamos fazer o leilão, que o pessoal vai ter que vir para o leilão e vai ser um transtorno danado, porque vai dar uma volta muito grande e nós esperando que eles arrumem esse negócio aí o mais rápido possível, porque senão vai ficando cada vez mais difícil, né? E o pessoal vai perdendo a paciência com um negócio desse aí, porque já tem muito tempo que era para ter arrumado, não arrumou. Então agora vamos ver se o negócio resolve mais rápido, né? Já mudou, era em fevereiro, passou para agora para nós fazer um leilão animado, aí teve esse transtorno aí, vai dificultar muito para o pessoal, porque tem muito, a maioria é do lado de lá da ponte que caiu, né? Aí vai ficar muito difícil, pezinho, vai ficar mais longe, isso não podia ter acontecido, não. De acordo com a Prefeitura de Patos de Minas, a ponte é tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal e estava parcialmente interditada desde julho de 2022. O limite de peso de veículos que podiam passar pela estrutura é de 15 toneladas devido à fragilidade das madeiras. Ainda de acordo com a Prefeitura, a contratação da mão de obra especializada para recuperar o local foi concluída no mês passado e o início da obra estava programado para os próximos dias. Com o incidente, o município afirma que está tomando as medidas para avaliar os danos e providenciar os reparos necessários na ponte. Olha, o que eu quero dizer sobre isso aí, assim, sobre consertar a ponte, aí nós vamos cobrar daqui para frente, né? Nós vamos estar em cima disso aí, acompanhando tudo que a prefeitura fizer para resolver, para solucionar esse problema. Agora, uma ponte não pode cair, né? Isso é uma falta de, sabe, sei lá, falta de que é, né? Porque não pode cair uma ponte não pode cair. Ah, mas não tem mais e nem menos. Isso tem que ser fiscalizado, tem que ter uma equipe. O departamento de obras da prefeitura não tem só que fazer obra, não. Ele tem que cuidar das obras que já existem. E quando há uma iminência de ter um acidente como esse aí que teve, que graças a Deus não teve consequências maiores, a não ser a consequência material, né? Podia ter sido um carro de escola. Olha aí que tragédia ia ser. Então, não pode, uma ponte não pode cair. Não existe motivo para a gente estar aqui noticiando que uma ponte caiu. A não ser que ela, sabe, receba uma tromba d'água, sabe, uma coisa excepcional da natureza que faça com que essa ponte, com que essa obra venha a ruir. Agora, pelo uso normal, como foi aí, sem chuva, sem nada, passa um caminhão e a ponte cai. Isso aí foi falta de fiscalização, falta de vistoria na ponte. Ah, não, vai cair, então não passa. Não vai passar caminhão, vamos consertar primeiro, antes que aconteça um estrago maior. Então é o seguinte, nós não podemos admitir, em pleno século XXI, uma ponte cair. Desse jeito aí, não. Essa aqui é para você que gosta de comprar com facilidade e comodidade. Compre na Farmácia Nacional sem sair do seu carro. Drive-Thru Farmácia Nacional. O mesmo atendimento de sempre, com a qualidade que você já conhece. O serviço Drive-Thru Farmácia Nacional está disponível nas lojas da Rua Doutor Marculino, com a Avenida Brasil, no centro da cidade, e na Avenida Fátima Porto. Farmácia Nacional é muito mais vantagens, preço baixo, qualidade, comodidade, agilidade e 6 lojas em Patos de Minas para melhor lhe atender. Farmácia Nacional faz muito bem. Se faz bem, a Nacional tem. Um acidente foi registrado ontem à tarde na BR-352. A carga de um caminhão desabou. Pouco tempo depois, o motociclista que tentou passar pelo local foi atingido por um caminhão carregado com pedra. Veja aí, põe na tela. O veículo transportava recicláveis, havia saído de Santa Isidéria da Bahia, com destino a Itaguara, Minas Gerais, quando, de acordo com o motorista, passou em um desnível na BR, o que fez com que danificasse o eixo esquerdo traseiro, que causou perda de controle e a carga tombasse. O caminhão só parou no barranco. Dentro do caminhão estavam um casal e uma criança de 1 ano de idade.
Foi muito rápido, foi uma coisa muito rápida. Nós estávamos vindo de lá para cá, e aí a gente ouviu o estalo. Aí ele disse: o que foi isso? Meu esposo perguntou. Eu disse: acho que foi o pneu que estourou. Quando eu disse: acho que foi o pneu que estourou, a carga já começou a tombar e o caminhão já veio de lado. Era o eixo traseiro que tinha quebrado, né? Por conta de um declive que tem na pista. E nós fomos informados, os policiais, quando chegaram lá para nos atender, eles falaram que já fizeram várias denúncias, já reclamaram várias vezes para o DENIT. O DENIT não resolve essa situação. São vários acidentes que acontecem na mesma localidade, tá? E graças a Deus está tudo bem. Eu, meu filho e meu esposo, só danos materiais mesmo, mas isso aí a gente corre atrás, consegue tudo de novo. Devido ao óleo que vazou do caminhão, a pista precisou ser interditada e foi preciso colocar serragens. Um congestionamento se formou em ambos os sentidos, porém pouco tempo depois a Polícia Militar Rodoviária liberou a pista. Renato, que é o motorista que estava no caminhão, faz um apelo ao DENIT por causa do desnível. E agora nós temos prestação do caminhão para pagar, nós ficou com danos, e agora por causa de quê? De mal sinalização. E também pedi ele para olhar o distacógrafo ali, para conferir direitinho a velocidade. Ele chegou aqui, falou que estava tudo certinho. Só que ele falou que o culpado é o DENIT, que já está apelo há muitos anos pedindo. Como vocês estão trabalhando também, como nós estamos trabalhando, qualquer um estão arriscado aqui a sofrer acidente nessa descida aí. Nesse mesmo local, um motorista de 66 anos foi atropelado por um caminhão após ter reduzido a velocidade. O motorista do caminhão parou em um restaurante próximo e voltou para socorrer a vítima. O motociclista estava passando pelo local do acidente, próximo ao Aguinaldo das Pamonhas ali, né, onde já havia um outro acidente. Nesse momento veio a colidir com ele um caminhão, né? Ele foi arrastado por poucos metros, sofreu escoriações nos braços, nas pernas e queixava de dor nas costas. O homem logo após foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia pela equipe do Corpo de Bombeiros. É verdade, né? O problema é o seguinte, essas acusações de defeito em pista e causa prejuízo, mata pessoas, faz um punhado de estrago, e DENIT, a União, o Ministério dos Transportes, nada. Você tem intolerância à lactose e ainda se priva de alguns alimentos? Então se prepare que a Copatos tem uma linha feita especialmente para você. Consuma os derivados do leite sem preocupação. A Copatos tem a melhor mussarela, zero lactose, na versão barra, e além do requeijão, iogurte de morango e o leite fermentado. Não se prive, se alimente de forma saudável, saborosa e segura com a Copatos, que sempre pensa em você. Copatos, sempre presente. Vamos lá para o quadro Nosso Consultório de hoje, desta quinta-feira, na tela. Hoje eu vou mostrar aqui uma entrevista especial com o Dr. Roberto Sábio, que é cirurgião. Ele é cirurgião geral, tem algumas especializações também, como pescoço, e é sobre esse assunto que nós vamos falar com ele. Ele fala sobre cirurgia do pescoço. Põe na tela, vamos ver. Aqui no HNSF, nós temos um especialista em cirurgia, um cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo. Dr. Roberto Sábio. Nós já falamos com ele algumas vezes, mas hoje a gente vai especificar um segmento da cirurgia extremamente importante, que é a cirurgia no pescoço, cirurgia dos tumores e nódulos do pescoço. O Dr. Roberto Sábio é especialista nisso. Doutor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Di. Um prazer estar com você. É um prazer estar aqui podendo levar as informações aos espectadores do seu programa, da NTV. E é muito importante, é muito prazeroso, Gui, poder contribuir com informações para a população, com informações importantes sobre saúde da nossa população, especialmente aqui no caso das cirurgias do pescoço.
Doutor, vendo a literatura, acompanhando algumas entrevistas, acompanhando algumas informações, é um setor extremamente importante, o setor se tratando de cirurgia. É uma cirurgia muito fina, uma cirurgia muito... Tem que ser muito especialista, tem que ter muito treino, tem que ter muita especialidade para fazer esse tipo de cirurgia. E é um setor que não é difícil de ter problema, como, por exemplo, o problema da tireoide. Né? O problema da tireoide é um problema hoje que as pessoas estão descobrindo que é muito fácil ter um problema na tireoide e procurando os especialistas e tal. Quando chega no senhor é a questão da cirurgia. O que o senhor me diz disso, dessa sensibilidade desse setor para fazer uma cirurgia? Gui, eu já tenho 40 anos de cirurgia. Tá? Operar pescoço, para mim, não deixa de ser uma coisa, um fato importante na minha vida, que tem 40 anos que eu opero pescoço, mas também é uma cirurgia prazerosa, uma cirurgia que eu gosto de fazer. O pescoço, eu sempre falo para meus clientes, o pescoço ele é um trevo. Tudo passa no pescoço. Tudo que comunica do corpo com a cabeça e da cabeça com o corpo passa pelo pescoço. Passa a traqueia, que é de respiração, passa o esôfago, que é a deglutição, passa as artérias, os nervos e as veias que sobem para a cabeça. Então, a região delicada, a região complexa. Então, operar pescoço é realmente a cirurgia meticulosa, a cirurgia na qual o cirurgião tem que ter domínio absoluto das estruturas anatômicas, da anatomia do pescoço, que é o pescoço. Mas isso, com treinamento, dedicação, vocação, prazer em estar operando a cirurgia do pescoço, que é o que eu gosto de fazer, que eu mais aprendi a fazer, é operar o pescoço, e realmente nos deixa muito lisonjeado, muito honrado de ser um cirurgião do pescoço, na região do pescoço. Essa questão dos nódulos e tumores que dá nessa região do pescoço, quais os mais frequentes e quais aqueles que exigem cirurgia imediata? O pescoço ele é uma região, um local de aparecimento de tumores. Tem os tumores da tireoide, que hoje em dia é cada dia mais frequente. Existem os tumores dos gânglios, dos linfonodos, as ínguas, e tumores de glândulas também, tumores da glândula parótida, por exemplo. E tem também as doenças do esôfago. Eu opero muito também doenças do esôfago. O esôfago começa no pescoço. Então, o carro-chefe da cirurgia do pescoço é a cirurgia da tireoide, a cirurgia dos tumores, dos nódulos da tireoide. É a área que a gente mais opera no pescoço, são os tumores, os bossos, os nódulos tireoidianos. Doutor, em relação, por exemplo, à tireoide, às vezes a pessoa acha, não, é só retirar a tireoide, a pessoa que tem, por exemplo, um tumor na tireoide, é só retirar, mas é um lugar muito melindroso, a pessoa, inclusive, pode perder a voz se o cirurgião não for especialista naquilo, né? Correto, e você tem razão. Portanto que cirurgia da tireoide, cirurgia do pescoço, são poucos os cirurgiões que fazem. Tá? Não é só aqui em Patos, não. Em geral, na cirurgia geral, são pouquíssimos os cirurgiões gerais que navegam, que operam o pescoço. Especificamente no caso da tireoide, a cirurgia da tireoide é a mais frequente do pescoço e ela tem dois cuidados muito importantes. O primeiro cuidado é em não lesar. O cirurgião tem que ter um cuidado especial para não lesar o nervo da voz, o nervo laríngeo recorrente e o laríngeo superior. Então, os nervos que inervam as cordas vocais, eles passam rente, passam atrás, passam colados na tireoide. Então, toda vez que você for fazer uma cirurgia da tireoide, você obrigatoriamente tem que identificar, você tem que visualizar o nervo da voz e isolar para ele não vir junto com a glândula tireoide, senão você vai lesá-lo. E uma lesão de nervo ela é irreversível. Tá? E o segundo zelo na cirurgia da tireoide é não trazer junto com a ressecção da glândula as glândulas paratireoides. O nome já diz, para, está ao lado, está colada na tireoide. Se você
inadvertidamente, acidentalmente, fizer a retirada das glândulas paratireoides junto com a tireoide, o paciente vai ter um distúrbio de controle do cálcio e do fósforo. Ele vai ter uma queda de cálcio, a glândula paratireoide ela provoca o equilíbrio do cálcio no sangue. Se tirar a glândula paratireoide, o cálcio cai assustadoramente, porque a glândula paratireoide produz um hormônio que chama paratormônio, que controla o metabolismo do cálcio e do fósforo. Se você perder o controle desse cálcio, desse fósforo, você vai ter uma queda muito importante do cálcio e pode ter até uma crise convulsiva e uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória. Então, tem que ter muito cuidado na lesão do nervo da voz e na glândula paratireoide. Muito bem, para finalizar, doutor, essa questão da tireoide, tem duas coisas que são, para mim, muito importantes, para minha curiosidade, que é a questão do câncer na tireoide e a questão do bócio mergulhante, né? Que o bócio mergulhante, por exemplo, é muito silencioso. Quando a pessoa descobre, às vezes está muito adiantado e pode ser prejudicial. Eu queria que o senhor falasse a respeito dessas duas questões. Ô Gui, essa pergunta sua é muito interessante e muito oportuna. É a nossa prática profissional na cirurgia da tireoide. As doenças da tireoide, existem as doenças de tratamento clínico, que fica na mão do médico endocrinologista, que vai tratar clinicamente o hipotireoidismo, as tiroidites, e existem as doenças cirúrgicas da tireoide, são os bócios, são os tumores, né? Quando são benignos, coloide, a gente chama de os bócios. Quando são tumorais, a gente chama de nódulos. Os nódulos, os tumores da tireoide, são cada dia mais frequentes. E o tratamento das doenças, dos nódulos da tireoide, é cirúrgico, cirurgia. Né? Então, existe uma alta incidência hoje, cada vez mais, de câncer da tireoide. Né? Nós temos basicamente os 5 tipos de câncer da tireoide, que tem uma alta incidência e que o tratamento é eminentemente cirúrgico, você tem que fazer a retirada da glândula. Né? A questão do bócio mergulhante é aquele bócio, aquele tumor que não aparece no pescoço, mergulhante, porque ele mergulha para dentro do tórax, para dentro do mediastino. Ele fica atrás do osso, do esperma. Então você olha o pescoço e não vê. Né? Então ele dá outros sintomas que é dentro do tórax, pode dar compressão da traqueia, pode dar dispneia, falta de ar. Compressão da aorta. Compressão da aorta. Ele vai crescendo e comprimindo os conteúdos ali do mediastino. A aorta, a base do coração, as artérias, as veias, o esôfago começa às vezes dificuldade para engolir, dificuldade para respirar. Porque o tumor, ele cresce dentro do tórax, por isso que ele é mergulhante. E é cirúrgico também, tá? Essa situação. Muito bem, por hoje é isso aí com o doutor Roberto Sábio, mas ele vai falar oportunamente, né? Num outro quadro desse aí, ele vai falar sobre outras cirurgias, né? Nós vamos falar de cirurgias do abdômen, por exemplo, os cuidados que tem que ter para não ter problema com isso, né? E nós vamos falar sobre isso com o doutor Roberto Sábio. O Cicobi Querem Patos é patrocinador oficial da Festa do Feijão, uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. Os mesmos serviços de um banco, porém com os benefícios do cooperativismo. Na Querem Patos, você não é cliente, é dono, e isso é ter voz. São 35 anos de credibilidade, atendimento personalizado, taxas e tarifas mais justas e participação nos resultados. O que você está esperando? Abra a sua conta no Cicobi Querem Patos. Moradores e comerciantes do bairro Nossa Senhora das Graças reclamam dos transtornos causados pela Copasa após a realização de uma obra. Põe aí na tela, vamos ver. Comerciantes da rua Manuel Dias Pereira, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Patos de Minas, reclamam de uma obra realizada pela Copasa na via. A companhia realizou o trabalho, abriu um buraco no asfalto e não repôs o asfalto ao terminar a obra. E isso tem causado transtornos aos moradores e aos comerciantes. Teve um vazamento aqui no domingo, à tarde, e a gente ligou para a Copasa e durante a noite eles não vieram aqui. Aí na segunda vieram e fizeram o buraco aqui. Aí a gente
pensou que ia ser rápido para tampar. Aí na segunda-feira eles vieram aqui, furaram o buraco, tamparam, veio e cobriu com cascalho. Marcelino já tentou entrar em contato com a companhia por diversas vezes nesse período. E até o momento, não obteve respostas e nem mesmo foi atendido por uma equipe da Copasa para relatar o problema. E esta não é a primeira vez que ele passa por esse tipo de situação. É um serviço que é para ser feito rápido, é uma coisa simples, e parece que eles não têm empenho em fazer o serviço para a sociedade, mostrar serviço. E outra, a gente paga os impostos para eles, paga a taxa de esgoto, paga a água. E outra, a gente está gastando dinheiro do bolso por ter que lavar a rua, ter que lavar a calçada. Então isso aí gera uma despesa para a gente também a mais. E eles não dão solução para a gente. A gente queria saber o que a Copasa podia fazer para dar solução para a gente. Dar pelo menos uma resposta, pelo menos atender uma ligação que a gente faz para eles e eles não atendem. Por esse motivo, ele decidiu procurar a emissora, na tentativa de que o problema dele e de outros comerciantes do local seja resolvido. De frente tem um supermercado, tem um açougue, e foi hoje não, que choveu, deu uma chuvinha ontem, amenizou um pouco da poeira. O mercado, o açougue, as lojas aqui toda entupida de poeira, tem que lavar toda hora. E é assim, sabe, muito desgastante para a gente e uma falta de consideração com os comerciantes, né? Que aqui é uma rua comercial. A Copasa informou que a recomposição asfáltica no local será realizada hoje. A companhia esclareceu ainda que a obra é para a correção de um vazamento de água. Olha, não tem problema. Eu vou encerrar o programa hoje com essa matéria e vou dizer o seguinte: isso é falta de respeito com a população, com quem paga a Copasa. Nós pagamos não é para ter esse tipo de serviço porco como foi realizado nessa rua aí, não. Sabe, isso é porcaria, isso aí é gente que não progrediu. Uma empresa que não progrediu, não pode atender o consumidor dessa maneira aí. Mas não, além disso, né? Além de ser um acesso hoje recorrente por causa do fechamento lá da Tomás de Aquino, tá me lembrando aqui o Luiz. Mas isso é falta de respeito. Sabe, vai fazer um buraco na sua rua, não pode sujar a sua calçada, não pode sujar a sua casa, não pode te causar transtorno. Tem que ir lá prestar o serviço porque ela é paga e resolver o problema sem causar outro tipo de transtorno. Isso é atraso. Sabe, isso aí é falta de respeito, isso aí é levar a população empurrando com a barriga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais, hein? Meio-dia eu estarei aqui esperando você. Até lá. Até a próxima, Gui.